Foi uma iniciativa nossa, eu diria que o CRELIG e o GEC são grupos irmãos, né? Eu pertenço ao GEC Clara Mafra como pesquisadora associada, e o CRELIG é um grupo de pesquisa que existe desde 2007, já o GEC desde 2010, e a gente tem trabalhado com várias linhas de pesquisa, campo religioso brasileiro, religião e gênero, religião e política, religião e juventude, sempre colocando a religião em interface com alguma outra questão relacionada à vida social. Esses grupos são dinâmicos, né? As pessoas que integram esses nossos grupos são de diferentes universidades, né? Professores, pesquisadores, pessoas entram, pessoas saem, e a gente acha importante, nesse período de pandemia, a gente pensou em como abrir o espaço para as pesquisas acadêmicas, sobretudo, né, e aí priorizando mesmo os recém-formados, né, recém-pós-graduados e quem está com a pesquisa em andamento. Então, é um espaço de interlocução mesmo para aprimorar, né, os estudos que estão sendo feitos, aqueles estudos que acabaram de ser defendidos, seja no campo seja no mestrado, seja no doutorado, tá bom? Então, todos são bem-vindos e bem-vindas, e eu já vou passando então a palavra para o nosso querido mediador hoje, que é o Ricardo. E aí, agradecer também, né, por vocês estarem aqui e por terem aceito o nosso convite para compor essa sala. Obrigado, Silvia, pelo convite. Obrigado, pessoal que está aí participando. Jean, a Joyce, que vão ter as falas, organizaram as falas para daqui a pouco. Eu sou o professor Ricardo Fernandes Pátaro, sou professor lá na Universidade Estadual do Paraná, no colegiado de Pedagogia e no programa de pós-graduação interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento. Eu sou pedagogo, né, minha graduação é em Pedagogia, depois mestrado e doutorado em Educação, então tenho os dois pés na escola, né? Então, minhas pesquisas são mesmo direcionadas ao trabalho escolar. Atualmente eu estou pesquisando metodologias ativas, então tem um trabalho lá no programa de pós-graduação com pesquisas relacionadas a metodologias ativas no ensino superior e também na escola básica, né? A fala do Jean hoje vai mostrar um pouquinho também de um trabalho que a gente fez com o movimento Escola Sem Partido, depois ele vai falar melhor, e escola, né? Então também tenho, desde meus anos de atuação como professor polivalente na escola básica, né, no ensino fundamental, tenho muito interesse nas discussões de gênero, então acho que por conta disso também estou aqui hoje um pouquinho, né, de intruso, participando aí da live, então é um prazer acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido aí. E em tempos de pandemia, né, em tempos dessa disseminação louca desse vírus, a forma que a gente tem para trabalhar realmente é com o auxílio das tecnologias, né. Eu gostaria de fazer uma apresentação, então, dos nossos convidados hoje, né, o Jean Pablo Guimarães Rossi e Joyce Aparecida Pires. O Jean Pablo Guimarães Rossi é psicólogo pela Unicamp e mestre pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento, lá da Universidade Estadual do Paraná, onde ele desenvolveu uma pesquisa com apoio da CAPES a respeito da relação entre gênero, educação e o movimento Escola Sem Partido, né, no discurso de educadoras, né, professoras mesmo, mulheres. Atualmente, o Jean é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, do Paraná, UEM, né, e desenvolve a pesquisa Histórias do Ateneu, Pedagogias de Gênero e Sexualidade a partir das trajetórias de ex-seminaristas e ex-freiras, também com apoio da CAPES, né. O Jean é membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Diversidade e Cultura, lá da UEM, e o Jean é professor no curso de Psicologia da Unicamp.
Em sua fala, o Jean vai abordar hoje algumas, né, articulações político-religiosas do movimento Escola Sem Partido a respeito das discussões de gênero na escola, né? Então, assim, muito brevemente, uma apresentação aí do Jean. Jean, fique à vontade para depois, em sua fala, fazer algum complemento dessas informações. A Joyce Aparecida Pires possui graduação em Pedagogia pela Faculdade Paulista São José e também possui graduação em Ciências Sociais pela Unesp, né? E o mestrado também em Ciências Sociais pela mesma universidade, onde desenvolveu pesquisa sobre mulheres, catolicismo, instituições religiosas, filantropia e assistência social, com apoio da CAPES. Atualmente, a Joyce é doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, na Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, né, Unesp. Ela desenvolve uma pesquisa a respeito de mulheres e hierarquia religiosa na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com apoio da FAPESP. A Joyce é integrante do grupo de estudos em migrações internacionais contemporâneas, da Unesp, e do CRELIG, né, Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião, da Federal do Rio de Janeiro. Em sua fala hoje, a Joyce vai abordar algumas representações de gênero no discurso da religião cristã evangélica de confissão luterana no Brasil. Eu gostaria de passar a palavra, então, não sei se o Jean e a Joyce combinaram alguma coisa, se um dos dois começa, vocês têm alguma preferência? Jean, Joyce? Se a Joyce quiser começar, pode ser? Tá, pode ser, tudo bem. Então, Joyce, fica à vontade. Bom, então, né, o título da minha apresentação é O Feminino na Reforma Protestante, representações de gênero no discurso da religião cristã evangélica de confissão luterana no Brasil. Então, eu quero primeiro contar um pouquinho da minha recente trajetória, né, com relação aos estudos de gênero e as ciências sociais, bem brevemente. Eu venho do interior do estado de São Paulo e de formação familiar e experiências no catolicismo tradicional. Essas experiências familiares e educacionais do interior ligadas às atividades rurais marcaram a minha trajetória, subjetividade e gênero. Além das experiências que marcaram a minha condição de gênero na adolescência, e isso continua, tensões nunca deixaram de existir. Vindo de uma família muito tradicional, as outras mulheres que vivem consagradas a Deus em diferentes momentos, para mim, se tornaram representações de lugares especiais e de status para as mulheres na igreja e sociedade. Na graduação, iniciei um caminho de conhecer e teorizar as formas humanas de viver, tudo isso com o estudo da literatura pautada nas ciências sociais. Mulheres e religião foi tema presente no meu TCC e mestrado, ambos dedicados a compreender mulheres católicas consagradas em congregação, as freiras de vida ativa. As pesquisas me ajudaram a compreender um pouco mais os contornos da subjetividade da mulher consagrada, como é ser freira, candidata à vida religiosa, a escuta do chamado, viver em comum com outras mulheres e trabalhar nas obras assistencialistas filantrópicas de uma congregação em particular. Ocupações e formações profissionais foram caminhos que demoraram para serem praticados na vida religiosa católica no Brasil pelas mulheres. Os impasses e dificuldades iam de encontro com questionamentos de subalternidade de gênero, mas não eram expressões que eu encontrava no trabalho de campo. Porém, algumas denúncias e queixas foram possíveis de escutar, como machistas. Assim, uma freira se remeteu aos homens da hierarquia católica, massivamente androcêntrica e celibatária, no meu ponto de vista. Quase nenhum espaço de atuação para as mulheres em posições de poder público no catolicismo. Este foi um caminho que me incomodou muito, principalmente pelo fato da instituição ser muito lenta para acompanhar as mudanças da sociedade, uma vez que via no trabalho de campo as performances e tradições do período como no período medieval, marcado no feminino e seu papel no cristianismo católico apostólico romano. Após a defesa da dissertação, o trabalho etnográfico, a observação não saíram de mim. Fui atrás para conhecer uma mulher ordenada
Eu queria saber como é estar na contemporaneidade no mesmo patamar de posições que o homem em uma vertente cristã. Então, minha pesquisa é realizada a partir das mulheres do ministério ordenado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IECLB. Eu vou trazer aqui para vocês o slide que eu preparei. Isso. Pronto. Tá? O título da minha pesquisa é Entre Reformadoras, Mulheres e Hierarquia Religiosa na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Resumidamente, nos últimos 50 anos, mulheres construíram acessos à justiça de gênero na igreja e na sociedade brasileira. E na gênese do luteranismo no Brasil, existem aspectos que mobilizaram possibilidades de ação para o aparecimento da mulher na hierarquia eclesiástica, por meio de reivindicações, queixas e reelaborações teológicas importantes para uma consolidação da chamada justiça de gênero, desde a hierarquia eclesiástica, uma configuração do reconhecimento e representatividade da mulher nessa denominação está em curso. As análises dos processos de mudanças históricas relativos ao aparecimento da mulher em lugares de poder e status serão desenvolvidas a partir de revisão bibliográfica acerca do tema e de trabalho de campo. Vou agora apresentar o meu objeto de pesquisa e algumas reflexões nessa comunicação. Mas ao final da minha apresentação, mostrarei os aspectos gerais como a metodologia e os objetivos. Pensando um projeto. Primeiras visitas no campo, IECLB e mulheres no pastorado. Em Marília, acompanhei publicações de vídeos em redes sociais de uma pastora jovem, esclarecida, curiosa, comecei a participar de cultos e estudos na paróquia onde ela atuava. Então, este primeiro contato com uma mulher na hierarquia eclesiástica foi um gatilho que trouxe muitas questões sobre as formações regionais do Brasil, de processos sociais, de formação cristã, e neste caso é a reformada, e a Igreja Reformada de Lutero, ou melhor, em constante reforma, como me disse uma pastora. Assim, seguiu outras visitas na paróquia e participação em cultos fora da paróquia, chamados de culto campesino. Era um culto característico de elementos da cultura gauchesca, criada e ainda muito presente na região sul do Brasil. A partir dessas observações, um projeto estava sendo delimitado, uma igreja formada por imigrantes alemães, protestantes e gaúchos, pensando em fazendo uma nação cristã, mas com um lugar importante e até privilegiado para as mulheres nas últimas décadas. OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Muitas mulheres nesta denominação estão organizadas na Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. A OASE, desde muito cedo, presente no contexto de imigração ainda no século XIX no Brasil. ESTE, Formação Teológica de Mulheres para a Hierarquia Luterana. Na hierarquia luterana. Para ser ordenada pastora, a pessoa precisa ter graduação em teologia. Neste ponto, a Faculdade de Estudo Superior em Teologia, a ESTE, localizada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é uma instituição comunitária e confessional. Teve no processo histórico e social de acesso da mulher aos cursos de teologia e pastorado uma importância fundamental, porque é nesta instituição que foi criada a primeira cátedra de teologia feminista, nos anos 80, ligada ao luteranismo no Brasil. E onde ainda hoje a maior parte das mulheres que se ordenam são formadas e avaliadas na prova teórica para ordenação nesta instituição. Mulheres e religião no sul do Brasil, protestantismo e reforma religiosa. Apesar de hoje, a religião cristã evangélica de confissão luterana, pela IECLB, estar presente em toda a região do Brasil, é no sul, especificamente no Rio Grande do Sul, que a igreja tem mais fiéis e maior número de sínodos e paróquias. É uma religião étnica, segundo Paul Freston. Outras vertentes historiográficas denominaram de religião teuto-evangélica brasileira.
O protestantismo e a reforma religiosa cristã, como todos sabem, teve seu auge no século XVI e XVII. A vertente reformadora da Igreja, criada por Martinho Lutero, comemorou 500 anos em 2017. Esta relativa nova vertente do cristianismo, chamado protestantismo no Brasil, concebe a autonomia e liberdade do cristão na ausência de uma interferência ou mediação de homens ou instituições para receber a chamada graça de Deus. É por meio deste movimento reflexivo, interior do sujeito, de autoavaliar-se, que o sujeito pode receber a graça pela fé e fidelidade ao Evangelho. O protestantismo de imigração alemã desenha uma personalidade para o cristão e ele apoia sua crença nos fatos históricos ocorridos no contexto da reforma religiosa. Inclusive, durante as prédicas, a história do cristianismo é acionada a partir de Lutero, corrobora para que os fiéis experimentem uma igreja no tempo, a contraponto da Igreja Católica. A liberdade do cristão é uma perspectiva de possibilidades para os evangélicos. Uma observação registrada em caderno de campo exemplifica esta noção de igreja no tempo. Situação entre conversas informais, em diferentes ocasiões, duas pastoras expressaram algo parecido como: nossa igreja é uma igreja que está sempre em reforma, justificando as mudanças que ocorreram sobre a posição da mulher no ministério, ou seja, na hierarquia da instituição, e poder na SLB. Servidão de gleba na Europa. A servidão de gleba é uma expressão usada no século XVIII e XIX, contemporânea à chegada dos imigrantes europeus no Brasil. Este termo era bastante usado na Alemanha, sobretudo na região onde provinham os primeiros navios de imigrantes para o sul do Brasil, em 1824. Os servos de gleba eram conhecidos por sua situação de semi-escravidão, com o trabalho na terra. 4 anos antes da chegada dos primeiros imigrantes nesta região da Europa, eles receberam a liberdade, mas aos libertos não foram oferecidas nenhuma garantia. Portanto, emigrar para outras terras, e no caso a América, era a melhor alternativa e perspectiva de superar a situação desprezível em que viviam. Contexto de imigração alemã no Brasil, 1824. Vários foram os fatores que motivaram o Estado brasileiro a incentivar essa imigração. Isso porque havia uma necessidade de preencher o espaço geográfico de enormes áreas desabitadas e regiões de litígio, em fronteiras com outros países, além da forte pressão internacional para a abolição da escravidão, visando o estímulo ao desenvolvimento de um mercado consumidor interno. Afora a preocupação chamada de branqueamento da população brasileira. Cabe destacar que o Estado instituiu tais políticas por razões racistas e movido por intelectuais e ideologias racistas e positivistas. As políticas e benefícios ao Estado e às populações, como educação, criação do mercado interno, controle das fronteiras, entre outros, poderiam ter sido realizados sem a imigração, se o Estado investisse nas próprias populações nacionais, especialmente na população negra, liberta pela abolição da escravatura em 1988. Sobre a expansão colonizadora de alemães, o historiador Helmut Hoch afirma que a fundação de comunidades luteranas sempre caminhou sob sua conservação, chegando, inclusive, a destacar a preservação da germanidade como uma das principais tarefas da Igreja, provocando uma segregação social e geográfica, não só em função da etnia, mas também por motivos religiosos. Organização de mulheres imigrantes em mutirão e associativismo. Não havia, nos primórdios da colonização por alemães, um projeto pré-estabelecido de incentivo à germanidade por parte da Igreja, afirma o pastor e historiador Martin Dreher. Mas as aproximações estreitas foram sendo estabelecidas com o passar do tempo. Necessidades das comunidades foram sendo atendidas pela Alemanha. Por isso, Helmut Hoch afirma que a fundação de comunidades luteranas foi desenvolvida juntamente com a expansão colonizadora de alemães, chegando inclusive a destacar a preservação da germanidade como uma das principais tarefas da Igreja, provocando a segregação social e também por motivos religiosos, como eu disse. As práticas religiosas, o sentimento religioso, batizados, casamentos, quando alguém da comunidade falecia, eram momentos que oportunizavam a prática de costumes e religiosidade da comunidade. A língua era e ainda pode se falar que é
nas regiões sulistas, outro importante elemento de identificação. Estabeleceu-se no sul do Brasil um processo de auto-organização comunitária através do enquadramento da vida religiosa por parte dos raríssimos agentes eclesiásticos alemães. É a partir de 1864, quando a Igreja da Prússia começou a enviar seus ministros, que a organização religiosa dos imigrantes alemães tomou forma e visibilidade. Com a unificação da Alemanha, em 1870, solidificou-se a identificação de germanismo e luteranismo, segundo Paul Freston. Este processo de organização e identificação foi viabilizado, sobretudo, com a importância da religião. Os colonos necessitavam de serviços religiosos, batismo, casamento, etc. Ocorria uma auto-organização das comunidades, também uma organização espiritual que já era a característica dos grupos, sendo retomada e reforçada através das atividades do púlpito e do altar. Surgindo um fenômeno chamado de pseudo-pastorado. Haviam diferentes nomes: pastores livres, pastores leigos. Em muitos casos, eram tratados como meros empregados, pastores colonos, pseudo-pastor e pastores cachaça. Elaboraram regimentos, estatutos, e os membros da igreja participavam como sócios em diretorias. Em 1864, a Igreja da Prússia começou a enviar ministros, e após a unificação da Alemanha, as comunidades brasileiras e protestantes ganhou forma e organização da fé religiosa e da vida social, chegando os primeiros pastores ordenados. É a partir de 1886 que os protestantes começaram a se organizar em sínodos ligados com a Igreja Evangélica Alemã. Em 1954, assume o nome de ECLB, e em 1958 ocorre a fusão de todos os sínodos. Duas datas importantes, né, depois de um século. Mas a figura do pastor, aos poucos, foi sendo requerida com mais frequência, sempre este ligado à representação de um profissional, como outros. O pastor, ainda hoje, é uma pessoa que é contratada pela paróquia. Ele distribui currículos para assumir o trabalho em uma determinada comunidade e goza de uma certa independência em relação à comunidade. Ainda no contexto em que as religiões não oficiais do Império eram apenas toleradas, chegaram ao Brasil mulheres com conhecimento obstétrico, enfermeiras e professoras, solicitadas pelos imigrantes e descendentes, o que René Gertz denomina em seus estudos de associativismo de alemães e descendentes no sul do Brasil. Casa matriz de diaconisas. As mulheres começaram se reunindo, produzindo produtos, artesanatos para vender em prol de construção de igrejas, agindo em mutirão. Palavra êmica utilizada até hoje pelas mulheres. Como foi o caso do primeiro grupo criado em Rio Claro, interior de São Paulo, em 1899. Porém, é no Sul que vários grupos de mulheres começaram a serem organizados com a finalidade de atender a própria comunidade. Na Alemanha, organizações semelhantes já existiam há muito tempo, conhecidas como irmandades. E no contexto de criação dessas associações de mulheres no Brasil, era criada a Sociedade de Auxílio de Mulheres para o Exterior na Alemanha, também em 1899, em Wittenberg, chamada Casa Matriz de Diaconisas, onde eram preparadas enfermeiras, professoras e assistentes comunitárias para trabalhar em comunidades evangélicas na América Latina. Começou um processo de ajuda mútua entre mulheres alemãs e brasileiras. Em 1910, grupos de mulheres protestantes começaram a ser criados em muitos lugares, principalmente no Sul. Eram requisitadas mulheres formadas na diaconia e profissionalmente para atenderem as mulheres das comunidades no Brasil, a realizarem partos principalmente. Com a visita de 2 pastores alemães, notou-se a importância de combinar a diaconia voluntária com a diaconia profissional, visando a criação de uma filial da Casa de Diaconisas no Brasil. 2 primeiras enfermeiras diaconisas, chamadas de Schwesters, significa parteiras no Brasil, chegaram aqui no Brasil para atuar em Blumenau. Iam de cavalo atender mulheres em trabalhos de parto e sucessivamente chegaram outras. Em 1913, foi criada a primeira maternidade brasileira em Blumenau
e mulheres que dirigiam a instituição de saúde. Porém, com a Primeira e Segunda Guerra, ocorre um abafamento e dificuldades para a difusão da diaconia. A casa filial foi terminada somente em 1927, e em 1930 já viviam no Brasil 90 diaconisas alemães, entre brasileiras formadas na Alemanha e 16 não diaconisas, com preparação para enfermagem, obstetrícia e educação, para atenderem as comunidades luteranas. Essas mulheres, segundo ponto, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, OASE. Essas mulheres eram contratadas pelas sociedades auxiliadoras locais. Percursora da OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Além de demonstrarem a eficiência de seus trabalhos, em 1912, o pastor Friedrich Peckmann, do Sínodo do Rio Grandense, direcionava discursos às diretorias para refletirem a respeito de uma abertura a certos cargos na diretoria para as mulheres. E em 1954, chega da Alemanha Dorothea Seidel, contratada pelo Sínodo do Rio Grandense para orientar em tempo integral a OASE e utilizava apenas a língua alemã. O que é muito significativo é o processo reconhecido por pastores desde a virada do século XIX para o século XX, das mulheres protestantes para o desenvolvimento das comunidades, das próprias comunidades, tanto na esfera da saúde e cuidados com as gestantes, os partos, mas também com a preservação dos costumes, confessionalidade e a educação também profissional. Mudanças exemplares de autonomia e autogestão de mulheres ocorreram em 1986. As mulheres que atuavam na casa matriz de diaconisas eram chamadas de irmãs e identificadas pelo uso do hábito, semelhante às freiras católicas, de vida ativa. Após o Concílio do Vaticano II, porém, ao invés do véu sobre a cabeça, vestiam uma touca, como de costume no ramo da enfermagem. A mudança do hábito foi um assunto debatido em uma convenção de irmãs que terminou com a decisão de mudar o hábito. Inclusive, aboliram a touca, deixando-as com a aparência mais contemporânea aos anos 80 e semelhante às pessoas com as quais trabalhavam. Positivismo, tradicionalismo e progresso nas produções culturais e construção de identidade regional. É muito significativo a reação dos imigrantes do Sul ao enfrentarem a marginalização e discriminação que também sofreram no início da colonização no Brasil. Na literatura, a figura deste imigrante muitas vezes era vista como ruim, ladrão, saqueador, etc. A Revolução Farroupilha, de 1835 a 45, foi um contexto em que os soldados puderam praticar a função que lhes fora incumbida desde a imigração. Mas, após o término, muitos homens ficaram desocupados dessa função, porém preservavam o modo de vida como um tipo de guardiões da memória nas comunidades e que depois vai desembocar na caracterização da figura positiva do gaúcho, desenvolvida por literários e intelectuais do Sul que partilhavam de ideias positivistas e progressistas. Conservar melhorando, como Luiz Carlos Barbosa Lessa, um dos principais fundadores do movimento. A partir da década de 1940, o gaúcho passou a representar o homem conquistador de terra, aventureiro, saudosista e soberano. Para os gaúchos, segundo George Oliven, antropólogo brasileiro, só se chega ao nacional através do regional. Ou seja, só é possível ser brasileiro sendo gaúcho antes. Esse é um fenômeno essencialmente político em sua definição e que se caracteriza também por desigualdades sociais, mas que se articula mobilizando sentimentos coletivos e vinculando identidades e ideologias associadas a memórias sociais. Joyce, mais 5 minutos, tá bom? Tá. Uma visão romantizada dos costumes europeus do século XVIII e XIX, em um contexto de mudanças culturais e econômicas no Brasil, após o Estado Novo. A perspectiva da formulação dessa cultura gauchesca é que os sulistas teriam que regressar para preservar os valores comunitários e pureza cultural original, que supostamente teriam existido no passado. Essas práticas representariam a alta expressão dos valores humanos e, através delas, legitimar uma cultura autenticamente nacional.
redefinição da representação do descendente europeu no sul, gauchismo. É depois do Estado Novo que os teuto-brasileiros tiveram condições sociais e econômicas de reivindicar um regionalismo. Sua fração mais rica entra no poder político por meio de ações culturais, o que ainda vemos hoje como uma luta simbólica pelo monopólio da identidade social através do movimento tradicionalista gaúcho. Compõe o mosaico cultural do Sul. Para Taugolin, o símbolo máximo do tradicionalismo é um militar latifundiário. Deixa eu passar para ir mais rápido. Ordenação de mulheres na igreja, ISLB. Depois eu passo a como que isso cola. Eu mostro como que isso cola para vocês. O mito do gaúcho heróico, branco e elitizado, é altamente identificado ao universo masculino. E a figura feminina, a prenda, foi construída como o negativo desse gaúcho, frágil, dócil e recatada, o outro do gaúcho homem, seguindo os parâmetros ocidentais, dicotômicos e androcêntricos. No entanto, a prenda no universo religioso não passa despercebida. Em cultos temáticos que participei, pastoras vestem as roupas de prendas e outros arranjos para celebrar no altar. A mensagem dessa figura atravessa os pertencimentos da cultura gauchesca, regionalista, e negocia com eles, chegando a enaltecer e valorizar o feminino neste contexto. Na ISLB, a prenda tem um lugar especial e fundante. É uma graça divina, cuidadora. Essa figura é reconstituída pela religião, realoca o lugar da mulher na igreja. É uma peça fundamental. A mulher é pastora e prenda ao mesmo tempo. Ela dirige, aconselha e auxilia os fiéis. Tem essa posição de autoridade, mas também é um presente da comunidade. Prenda era termo corrente no meio rural sulista para qualquer objeto de valor material, como uma adaga, uma guaiaca de cinto de couro trabalhada. Sua escolha para designar mulher é significativa de sua posição secundária na nova associação, de objeto de desejo do homem, não de sujeito histórico. Mas no contexto religioso da SLB é onde a prenda é valorizada, de forma diferente dos concursos de prendas realizados pelos centros de tradições gaúchas. Ali ela tem um novo lugar, significativo para a comunidade. É um novo olhar, uma tecnologia de gênero criada por meio da entrada da mulher em lugares de saber teológico. Não sei se vai dar tempo para desenvolver algumas coisas. A ordenação de mulheres na ISLB é uma conquista crucial na busca pela efetivação da justiça de gênero e democratização institucional. Rita Marta Punk, oitava mulher matriculada e terceira a obter o título de bacharel em teologia em 1976, é instalada no mesmo ano em Candelária, Rio Grande do Sul, assumindo atividades pastorais naquela paróquia. As dificuldades no estudo cotidiano de acesso a campo de trabalho na igreja levaram as mulheres a se organizarem no Grupo de Mulheres, fundado em 1979. As reuniões de estudantes neste grupo foram fundamentais para a permanência das mulheres na faculdade, especificamente no curso de teologia, e anos mais tarde para a criação da Cátedra de Teologia Feminista, criada oficialmente nos anos 90 e assumida um ano depois por Wanda Delfelt. Em 1998, foi criado também na mesma instituição o Núcleo de Pesquisa, Gênero e Religião, herdeiro da Cátedra Teologia Feminista, Justiça de Gênero. Algumas falas de mulheres ordenadas e líderes da igreja em conversas informais instigam a ideia de justiça de gênero, desenvolvida por teóricas feministas como Nancy Fraser, e revelam incômodos com os privilégios resultantes de uma hierarquização histórica entre os sexos na igreja e na sociedade. Segundo a teóloga feminista Wanda Delfelt, professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, é na crítica de desconstrução dos pressupostos naturalizantes da cultura androcêntricos, no contexto da produção do conhecimento e do estímulo ao empoderamento de forma independente, que está o cerne da ética feminista, do cuidado por meio dos conhecimentos práticos, históricos e teóricos. Existe a busca por justiça de gênero na sociedade e suas organizações e pela equidade de gênero no cuidado, inclusive com a natureza. São os principais objetivos da teologia feminista produzidas, elaborados e difundidos nos grupos de mulheres, igrejas, mas especialmente em instituições de ensino superior, onde teólogas de formação feminista atuam em todo o Brasil. Além da importância do movimento
pietista, alinhada à ISLB, a epistemologia feminista garante a luta pela chamada vida em abundância, como interpreta Mary Strafford, diretora de Justiça para as Mulheres na Evangelical Lutheran Church, em América. Afirma que no patriarcalismo, ídolos masculinos e o sexismo são impedimentos de vida abundante. Pensado no ideário de cultura feminista como um desejo de Deus. Nessa esteira, algumas reformas institucionais e governamentais entram na discussão, como a ecologia e economia sustentável. Portanto, a categoria social mulher é processualmente também interpretada por esses novos parâmetros de igualdade política entre os seus e os outros. Tá? Então, vou passar aqui rapidinho, depois a gente pode discutir mais. Questões fundamentais que orientam o objetivo da pesquisa. Como essas mulheres luteranas se reconhecem, se constroem e se Joyce, representam. você consegue terminar fazer um fechamento em 1 minuto? Seu tempo já estourou. Então, eu vou para as considerações finais. Obrigado. Existe uma contribuição dos protestantes de confissão luterana de imigração alemã nas mudanças do quadro de referência cristão e para as mulheres ao acesso à educação e produção na área de saber teológico. Além disso, um processo histórico de contribuição para a cidadania no Brasil, no qual a Igreja ainda ocupa um papel significativo. Como líderes e pastoras, as mulheres agem no campo de saber teológico e aparecem como sujeitos de direito, tensionando as regras de gênero no contexto religioso, como resposta à subalternidade social histórica da diferença sexual negativada e ao aparecimento do corpo feminino como ainda um problema social. A diferença sexual é pensada, elaborada, discutida e difundida como política de resistência e de positivação do feminino. Em diferentes grupos, entre os tradicionais e aos mais novos, essa perspectiva atravessa a vivência das mulheres de confissão luterana na contemporaneidade. As luteranas desejam liberdade, pensada no cristianismo como justiça, visando redistribuição e representação positiva da diferença, fazendo da diferença uma estratégia política de ressignificação da subjetividade feminina. Essa perspectiva se realiza no mundo como um ethos emaranhado nas ações civis. Só um momento que eu vou pegar aqui. Quem perdeu o horizonte cristão? Eu sugiro que depois nas perguntas, ao final, você retome algumas coisas que eventualmente você considerar. Eu posso terminar só com um parágrafo pequeno, que é o último mesmo. No entanto, como igreja étnica, os grupos solistas negociam pertencimentos culturais e identitários do gauchismo, fortemente presente no sul do Brasil. E essas práticas, articuladas no meio religioso, incorrem ao perigo da reificação das identidades, raça e gênero, no enquadramento das masculinidades e feminilidades, regionalismo ético e na produção cultural politizada que se deriva dele. Obrigada, gente. Obrigado, Joyce. Vamos passar, então, agora a fala do Jean. Só estou tentando aqui fazer a... Peraí. Ricardo, sei que a Bruna já reforçou com todos vocês, e a gente só queria tentar garantir que essas exposições tenham aí no máximo 25 minutos para a gente poder garantir o debate e manter o formato que a gente vem mantendo nessas últimas salas. Tá bom, Jean? Tudo bem. Só vou compartilhar os meus slides aqui. Jean, eu tenho uma sugestão. Está dando um pouquinho de eco. Você está com mais de um dispositivo ligado? Computador e celular ao mesmo tempo? Sim, peraí. Opa, melhorou agora? Melhorou. Obrigada. Pessoal, então, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, é um grande prazer poder conversar com vocês. Sou o Jean Pablo, como o professor Ricardo já me apresentou, inclusive o professor Ricardo foi meu orientador durante o mestrado que eu defendi em fevereiro desse ano, e eu trabalhei com escola sem partido, questões de gênero e a dita ideologia de gênero dentro dos discursos das professoras, de educadoras, né, como o próprio professor Ricardo já
ressaltou aqui, né? Mas quando a gente fala em escola sem partido, quando a gente fala nessa suposta ideologia de gênero, que é um termo equivocado, e fala de religião, né, nós pensamos, mas o que isso tem a ver, né, com religião? Eu já digo de antemão, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E é o que nós vamos ver aqui dentro da minha apresentação. Eu tenho um objetivo aqui, então, com vocês, analisar, mostrar algumas dessas articulações que existem dentro desse movimento Escola Sem Partido, em oposição às discussões de gênero na escola, né, para a gente entender quais são, então, essas interferências religiosas, interferências políticas que existem para tentar combater as discussões de gênero dentro da escola, né? Mas, antes de qualquer coisa, o que é o movimento Escola Sem Partido? Quando a gente vai pensar lá no mito de origem do Escola Sem Partido, já tem religião aí. Porque o mito do Escola Sem Partido, ele se dá através de um ocorrido com a filha do fundador do Escola Sem Partido, Miguel Najib. Né? A filha dele, um dia chegou da escola e contou que o professor de história havia feito uma associação entre o São Francisco de Assis, que é um dos santos pertencentes à Igreja Católica, e o Che Guevara. E o professor tinha feito essa associação para falar de sujeitos que abandonaram, né, deixaram abdicaram da sua vida para poder se dedicar, lutar em prol de uma causa. Né? Logo, o Miguel Najib, que é advogado, já interpretou isso como uma interferência político-ideológica, que o professor estaria ali tentando converter os alunos e as alunas ali dentro de sala de aula para as suas convicções, para as suas crenças, né? E foi a partir desse mito, esse foi o mito de origem que impulsionou, né, a criação do movimento Escola Sem Partido. Então, o movimento Escola Sem Partido ele vai se definir, então, como uma ação conjunta de pais, professores, alunos, alunas, mas principalmente de pais e mães que estão preocupados e preocupadas com o grau de contaminação política e ideológica que possa estar havendo dentro das salas de aula. Né? E daí o Escola Sem Partido ele vai lutar, vai dizer que eles estão lutando contra a neutralidade e contra ideologias em sala de aula. Né? E aí que, inclusive, vai entrar, né, a luta contra a suposta ideologia de gênero. Né? E é muito engraçado, muito interessante a gente ver que eles se dizem, então, apartidários, como neutros, né, que não tem nenhum tipo de posicionamento. Porém, quando a gente vai analisar, nós vemos que sem partido não tem sem partido nenhum, é bem partidário. Tem uma ideologia, né? Tem uma ideologia conservadora, tem uma ideologia tradicional, né? Uma ideologia, inclusive, religiosa. Tanto que grande parte, a maioria dos defensores e das defensoras do movimento Escola Sem Partido e contra a discussão de gênero são quem? São os pastores evangélicos, né, católicos, que estão inseridos no meio político, é a bancada evangélica, são os que almejam o retorno à ditadura militar, são aqueles que apoiam, inclusive, a dita cura gay, né, que não existe isso, e principalmente se opõem a discussões de gênero dentro da escola. Né? Então, ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Né? Uma vez uma pessoa veio e falou para mim bem assim, eu quero escrever um artigo falando o que é ideologia de gênero. Eu falei bem assim, boa sorte, porque nem ele sabe direito o que é ideologia de gênero. Por quê? A ideologia de gênero, gente, ela veio justamente nesse contraponto aos movimentos feministas, aos movimentos LGBT, aos movimentos que
que estão lutando aí, e tantas outras lutas, né, para uma sociedade mais democrática, para uma sociedade mais inclusiva, enfim. Então, essa expressão ela foi cunhada pelos detratores e as detratoras do ensino de gênero dentro da sala de aula. Né? E daí, nisso, eles se fundamentam no quê? Que existe, então, um imperativo divino que fundamenta o combate à homossexualidade dentro da sala de aula. Né? Então, não é difícil a gente encontrar um monte de discursos dizendo o quê? Olha, quem trabalha, os professores que ensinam ideologia de gênero, eles querem transformar menino em menina, né? Eles querem fazer aqueles abandonar os valores religiosos das famílias, né? Tá querendo fazer com que os alunos se tornem homossexuais, as meninas se tornem lésbicas, né? E não é bem assim. Né? Essa é uma interpretação muito equivocada e muito confusa a respeito dos estudos de gênero. Não reflete aquilo que os estudos de gênero querem dentro da educação e não está presente esses ideais. Você não vai encontrar nos estudos feministas, no estudo de gênero, esse termo ideologia de gênero. Não está presente na formação inicial e continuada de professoras e professores. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, porque o Escola Sem Partido, ele trabalha muito com a questão da imagem, né? O professor Fernando Pena, ele tem um artigo que ele vai dizer, olha, o discurso do Escola Sem Partido contra as discussões de gênero é um discurso irracional, né? Não é um discurso fundamentado teoricamente, é um discurso difamatório, né? É um discurso que debocha, Então, assim, você encontra no site do Escola Sem Partido imagens de vampiros, satirizando Paulo Freire, satirizando Karl Marx. Aqui, a gente tem um exemplo, né? Chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire. O Escola Sem Partido ele tem esse empenho em dizer que o marxismo, que eles chamam de Paulo Freirismo, são os fundamentos para tudo de ruim que está acontecendo dentro da educação e que, enfim, que eles identificam. E eu trouxe aqui também para vocês algumas dos principais representantes da Escola Sem Partido, para ver como é que realmente essa discussão ela está ligada com aspectos religiosos. Então, a gente tem, por exemplo, o ex-senador Magno Malta. Eu tenho até um artigo que já está publicado, em que eu, mais 2 colegas que coescreveram comigo, nós analisamos alguns dos discursos do Magno Malta e como que ele aciona elementos religiosos para defender a sua discussão antigênero, né, para dizer que existe ideologia de gênero. Por exemplo, em uma das sessões plenárias, ele leva a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Ele dá um exemplo de um homem que esfregou a imagem de Nossa Senhora da Aparecida no tênis para dizer, olha, então na escola, quando se fala em discutir gênero na escola, é isso aí, pais e mães, né? A gente tem aqui o nosso queridíssimo presidente, Jair Bolsonaro, inclusive, ele e o clã Bolsonaro, na realidade, teve um papel muito importante, tem até hoje, né? Mas para impulsionar a aprovação da Escola Sem Partido, para dizer que existe ideologia de gênero. Vamos lembrar, o Bolsonaro ele lutou muito contra o que ele dizia, que ele falava dos cadernos anti-homofobia. Quando ele dizia que os professores estavam querendo deturpar os alunos, as alunas, ele teve uma representatividade muito grande. O deputado pastor Marco Feliciano, ele sempre volta nas questões religiosas da Bíblia, ele sempre cita trechos da Bíblia, inclusive, em sessões plenárias, para falar a respeito do Escola Sem Partido, para defender o discurso antigênero. E nós temos aqui também o que nós falamos que é a nossa pérola do Paraná, que é a psicóloga cristã Marisa Lobo. A Marisa Lobo ela tem uma frente muito importante dentro
do discurso antigênero, né? Primeira coisa, né? Que a psicologia já prega que que os psicólogos e as psicólogas, né, jamais vão inferir valores religiosos de crença pessoal na sua atividade profissional, né? Tanto que ela já teve o registro de psicologia dela cassado, né? E olha bem para ver como que há a ligação com os aspectos religiosos. O principal meio de comunicação da Marisa Lobo para falar sobre gênero, para falar sobre escola sem partido, é dentro das igrejas, tá? Ela sai fazendo um tour aí pelas igrejas, inclusive ali em Campo Mourão, que é onde eu fiz meu mestrado, inclusive, ela já foi em 2 igrejas lá, né? Ela fala da Judith Butler, né? Ela pega toda a teoria de gênero da Judith Butler e ela simplifica para dizer, ó, pai, olha, mãe, né? O discurso dela sempre fala isso. O que a Judith Butler está falando é que teu filho, tua filha, né? Pode ser o que quiser, como a gente vai ver num discurso que eu trouxe aqui dela. Tá? Então, alguns dos discursos que nós temos a respeito da dita ideologia de gênero, né? Eu vou falar de alguns aqui para vocês, eu não vou ler todos. Por exemplo, esse segundo, proferido pelo pastor Marco Feliciano. O Escola Sem Partido, Miguel Najib, vem para ficar. E se Deus quiser, aí acionando um elemento religioso, as famílias de bom grado estão assistindo aqui essa audiência e vão nos apoiar. Né? Então, o que ele está entendendo por famílias de bom grado, se não a família aos moldes do modelo judaico-cristão, né? Do modelo heteronormativo. Então, assim, isso já mostra o quê? Que o Escola Sem Partido, essa discussão antigênero, ela é excludente. Porque se eu aprovo, então, isso para dentro da sala de aula, o que é que eu estou fazendo com os alunos e as alunas que têm outras crenças? Com os alunos e as alunas que não se encaixam dentro desse molde de família que ele está falando aqui como bom grado. Tá? Aqui eu também trouxe para vocês um discurso da Marisa Lobo. Vamos pegar ali na metade do discurso dela, que ela diz, ó, a ideologia de gênero diz que você faz o seu gênero. Você faz. Se você quiser ser homem, se você quiser ser mulher, se você quiser ser um gato, um dragão, você pode ser à vontade. Olha bem, né? Isso ela falou numa palestra dela, eu retirei de uma transcrição de uma palestra dela dentro de uma igreja. E ali ela falava, né, para não trabalhar com as questões de gênero na escola, e ela falava, inclusive, né, do Escola Sem Partido, que a escola tinha que ser neutra. Portanto, Jean, mais 5 minutos, tudo bem? Ok. Então, portanto, a escola não poderia trabalhar com gênero, porque a escola é neutra para ela. Só que é muito interessante nós vermos discursos dentro das igrejas, quando ela fala, imagina, pessoal, se nós tivéssemos cultos dentro das escolas. Imagina se nós tivéssemos o ensino da Bíblia dentro das escolas. Né? Então, qual é essa escola sem partido que ela defende? Que elas e eles defendem? É uma escola bem partidária. E daí eu trouxe aqui uma fala do professor Fernando Seffner, que nós entrevistamos ele no ano passado, e eu gostei muito quando ele trouxe essa reflexão. Por que eu comentei que seria difícil definir o que é ideologia de gênero? Porque a ideologia de gênero, ela é qualquer coisa. Ela é um significante vazio. Por quê? O que significa, né, um significante vazio? Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode chegar, ver uma situação e falar, é ideologia de gênero. Alguém pode me ver aqui com algum adereço e falar, olha ali, ó, ele é da ideologia de gênero. Então, é uma expressão, por ser um significante vazio, funciona quase como um bombril, tem 1001 utilidades. Então, pode ser usado para tudo, tá bem? Aqui algumas das imagens que tem dentro dos sites
do Escola Sem Partido, né, onde ameaça que as professoras e os professores, né, apontando um rifle, falando que ensine, então, a dita ideologia de gênero, e não é você que vai para a cadeia, é eu que vou para a cadeia. Né? Ali do lado, a gente tem o slogan Minha Família, Minhas Regras. Né? A gente tem, então, aqui, se a gente for analisar essa imagem, né, um padrão heteronormativo de família e as cores do arco-íris, né, possivelmente representando o movimento LGBTQIAP+, o pai ali, a mãe defendendo, então, as crianças do discurso da ideologia de gênero, tá? Aqui é uma postagem feita pelo Bolsonaro, tá bem? E eu vou encerrando a minha fala por aqui, né? Só querendo trazer, então, essa última citação, que, então, dar voz a essas proibições de gênero é uma maneira de tomar um partido. Né? Você está tomando partido da injustiça, da opressão, né? Das diferenças na escola e na sociedade. Né? Então, fica aqui evidente que nós temos uma ideologia conservadora, religiosa, que quer, então, se aproveitar da escola, se aproveitar da educação para impor os seus ideais, né, numa confusão entre o público e o privado, né, porque a escola pública é laica, é democrática, e que se mostra, então, aqui a partir desses discursos do Escola Sem Partido. Tá bem? Então, obrigado pela atenção. Esse aqui, para quem quiser, é o meu contato. Obrigado, Jean. São 18 horas agora, então nós temos 30 minutos para o debate, para as perguntas. A Bruna abriu aqui no chat para inscrições, algumas perguntas já apareceram. Quem quiser fazer, enquanto eu organizo aqui as perguntas que estão no chat, quem quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta para o Jean e para a Joyce, fiquem à vontade. Tudo bem. Eu já vi que a Lídia aqui fez um comentário, né, que a ideologia de gênero tem uma historicidade, sim, né, ela apareceu primeiro dentro dos discursos da Igreja Católica e na Quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe de 2007, conhecido como Documento de Aparecida, né? E é muito interessante a gente ver essa noção de ideologia de gênero, principalmente em função dos escândalos que estão aparecendo dentro da Igreja Católica, os escândalos de pedofilia, de abuso sexual, né? E daí, eu me lembro, inclusive, ano passado, conversando com o professor Fernando Seffner, né? E ele dizia, olha, um dos bispos diz o seguinte, né? Numa entrevista, olha, então o problema não é a pedofilia, não é o abuso sexual, né? O problema é que o discurso da ideologia de gênero atingiu a Igreja Católica, atingiu os padres, né? Ou seja, os padres aqui, então, que estão abusando sexualmente de crianças e adolescentes, eles passam de culpados para inocentes, né? Por quê? Porque foram atingidos por esse discurso tão maldoso que é colocado, né, sobre essa dita ideologia de gênero. Eu gostaria, Jean, vocês estão me ouvindo? Não sei se eu posso falar. Estamos ouvindo. Pode fazer a pergunta pelo microfone. A pergunta que me espanta é que a gente não pode, pelo menos na minha perspectiva como historiadora, colocar a ideologia de gênero como uma criação recente, né? Uma criação a partir de um projeto político conservador, reacionário, fascista, como a gente quer chamar. São ideias, ou uma ideia que já vem desde o final do século XX, né? Quando a igreja, a partir do Ratzinger, ele se organiza e ele era membro da teologia, ele defendia essa questão teológica, e ele cria essa questão e ele reconceitua gênero
Aí ele leva para a interpretação bíblica a questão sexista, que nós nascemos homens e mulheres e não há outra perspectiva, não há possibilidade de outras identidades de gênero. Então, veja, essas ideias, elas estão sendo discutidas, eu vou trazer para a América Latina. Eu tive a oportunidade de participar de uma discussão na Argentina, em Buenos Aires, sobre a questão da ideologia de gênero. Então, havia mesmo discussões no campo da sociologia, no campo da política, sobre essa categoria, gênero, e como ela é apropriada politicamente por interesses eleitorais, por interesses religiosos. Então, a gente tem que ampliar um pouco mais o escopo, porque senão ela fica sendo uma coisa momentânea. Né? E não é, quer dizer, se ela foi dado o nome de ideologia de gênero, e houve todas aquelas estratégias, inclusive a escola sem partido, a partir, né, da representação dos neopentecostais no governo da nossa república, isso foi muito recente. Na América Latina isso se distingue, no Chile, no Uruguai, no México. Então eu penso que a gente tem que ampliar um pouco mais do entendimento de como isso foi apropriado, como essa ideia de gênero foi apropriada, senão ela fica muito imediatista, né? Então, é isso, eu não consigo ver assim, isso foi por causa desse senador, ou desse deputado, ou dessa psicóloga. Eu acho que isso foi dentro de uma conjuntura conservadora que nós, global, inclusive, mundial, né, global, que nós passamos a viver. Eu só queria dar esse reforço, né? Só isso. Obrigada. Muito obrigado, professora. Eu acho, assim, muito ponderado o seu comentário. Realmente, o termo ideologia de gênero ele surgiu ali dentro das discussões da Igreja Católica, né? E mais tarde ele passou a ser apropriado por outros grupos, né? Inclusive o movimento Escola Sem Partido, no início dele lá, o Escola Sem Partido também não é imediato. O Escola Sem Partido tem a sua gênese em 2003. E as discussões de gênero dentro do Escola Sem Partido, elas só começaram a adentrar anos depois. Hoje que o fundador, o Miguel Najib, ele assume que o Escola Sem Partido e essa dita ideologia de gênero, hoje não dá para separar uma coisa da outra. Então, como você mesmo colocou, né, não é imediato, tem uma história aí. Eu gostaria de falar mais, que o tempo, né? Sim. Nós temos aqui, Jean, uma pergunta da Carolina, depois a Bruna está inscrita e a Silvia também. Então, a Carolina perguntou como é que as professoras que você entrevistou na sua pesquisa percebem a ideologia de gênero na escola, Jean? Carolina, adorei a tua pergunta. Primeira coisa, né, quando a gente trabalhou com as professoras, foi com a intenção de perceber quais os discursos delas dão vazão, né, corroboram o discurso do Escola Sem Partido e os discursos anti-gênero, questões de gênero dentro da escola. Tá? Então, assim, em primeiro lugar, Carol, puxando para a questão religiosa, que aqui nós estamos, é o nosso enfoque, as professoras, elas evidenciaram constantemente como elas têm um discurso da sua própria crença religiosa que reverbera dentro de sala de aula, que reverbera nas concepções que elas têm sobre educação, sobre as alunas, sobre os alunos. E o que acontece? Quando elas levam essas concepções, essas crenças, né, religiosas para dentro de sala de aula, elas estão corroborando o movimento Escola Sem Partido, elas estão corroborando essas discussões. Né? Então, assim, num primeiro momento, quando você fala de Escola Sem Partido com elas até falam, olha, sou contra a Escola Sem Partido, né? Ou você fala sobre a importância do trabalho de gênero, elas falam, olha, não é importante trabalhar gênero, né? Mas daí, quando você vai analisar as compreensões dela, a gente então consegue perceber
que há, então, muitas similaridades entre esses discursos que eu apresento aqui, né? Entre diversos discursos dos apoiadores e das apoiadoras do movimento, enfim. Então, até defendem, as professoras defendem uma escola democrática, uma escola diversa, enfim, mas muitas vezes fica só no nível do discurso, porque quando você vai analisar, então a gente consegue ver essas similaridades, né, com os pressupostos do Escola Sem Partido. Obrigado, Jean. Bruna, você gostaria de fazer a pergunta? Sim, não é nenhuma pergunta, não, é um comentário, né? Eu escrevi minha dissertação, né, e defendi ano passado. Minha dissertação foi sobre ideologia de gênero, né? Como a professora Lídia falou, né, é um termo que surge muito antes, na década de 90, então é legal, né, trazer isso também, né? E aí o que eu trabalho na minha dissertação é a categoria ideologia de gênero como uma categoria de acusação, né? E que é usada contra os teóricos e teóricas de gênero. Acho que isso é legal sempre marcar, né? Porque é uma categoria fundamental no processo de disputa política, né? E aí, Exatamente. quando a gente fala da educação, né, essa categoria entra de novo em efervescência no Brasil na votação do Plano Nacional de Educação, né? Exatamente. Então, em 2014. Então, é importante reforçar essa categoria como uma categoria de acusação, né? E ela tem base, eles têm escritos, tem documentos escritos teóricos que escrevem sobre isso. Então, é preciso fazer esse registro histórico, né, para a gente também entender o processo que tem acontecido no Brasil. Principalmente também quando a gente vai abordar, ou quando a gente aborda a questão da campanha em 2018, que é quando o Jair Bolsonaro, em rede nacional, traz um livro, né? É um livro francês falando dessa categoria de acusação. Então, é uma categoria importante para a disputa política no Brasil. E aí a gente tem que falar da origem dela, que é muito anterior. Na América Latina, a gente tem um movimento sobre, né, essa categoria, tem o Não Te Meta com os Meus Filhos, né? Então, que está discutindo isso na América Latina, na França, a gente tem documentos, na Itália, como a professora Lídia falou anteriormente. Então, é legal sempre reforçar isso, não é um negócio tão solto assim, eles têm documentos sobre isso. Então, é legal reforçar que é uma categoria de disputa no cenário nacional, né? Exatamente. Era só isso. Eu poderia complementar? Obrigado, Bruna. Nós vamos para a Silvia agora? Desculpa. Oi, estou aqui. Muito obrigada, as apresentações foram ótimas. Agradecer ao Jean, agradecer a Joyce. Eu tenho algumas colocações para a Joyce e depois para o Jean. Joyce, eu sei que você fez uma apresentação extensa, sua pesquisa já está bastante em andamento, né? Eu queria que você tentasse falar um pouquinho, porque você teve que pular no seu slide, o que você está objetivando com a sua pesquisa com essas mulheres da Igreja Luterana? Porque você privilegiou, por algum motivo, o decurso histórico da instituição. E você não nos apresentou, do ponto de vista das ciências sociais que é onde você está inserida, né? Quais são os seus problemas de pesquisa. Então, como eu tive na sua banca, na sua dissertação, eu sei que você trabalhou com mulheres católicas, eu fico me perguntando se em algum momento, que foram as religiosas, se em algum momento você está encontrando pontos de aproximação, você falou um pouquinho disso no início, né? Você está encontrando pontos de aproximação, de distinção entre a abertura das instituições religiosas para as mulheres, no caso do catolicismo, as mulheres consagradas, porque a gente sabe que no catolicismo não existe ordenação de mulheres, pelo menos é ponto pacífico dos últimos papas, né, que isso não vai se tocar mais. Mesmo o Francisco, com todo o progressismo dele, isso não tem mudado do ponto de vista de ordenação, ainda que ele possa inserir outras mulheres em conselhos eclesiásticos. Então, eu queria saber se você tem essa pretensão de fazer algum tipo de comparação, ou o que exatamente você está olhando no campo das mulheres luteranas, né? Para o Jean, eu acho que as colocações foram importantes, Jean, porque a gente sente falta no seu trabalho de uma historicização da categoria,
né? Então, assim, você tem que meio que você não pode tomar essa categoria como uma categoria dada, você tem que problematizar essa categoria, né, nesse sentido. Então, ideologia de gênero já virou uma categoria nativa, e a gente, como analista, a gente tem que desconstruir. E aí foi importante a fala tanto da Lídia quanto da Bruna, né, no sentido de reforçar a importância de historicização da categoria. Nasce no campo católico, uma coisa que seria interessante, talvez, você olhar, e aí por isso os professores, que origem sociocultural têm esses professores? Eles vêm de que trajetórias religiosas? Uma curiosidade que me bateu aqui ouvindo a sua pesquisa. Porque eles estão. Essa disputa que Bruna assinalou bem, né, uma categoria acusatória, ela está inscrita num contexto muito mais amplo, que é o contexto de explicitação, eu não diria que seria inovação, conservadorismo brasileiro, de explicitação, de agudização desse conservadorismo nos últimos tempos. Então, seja escolas sem partido, seja ideologia de gêneros, estão inscritas num contexto de explicitação do que a gente vem chamando, de certo modo, levianamente, isso não é para você, é para os analistas sociais em geral, e quem está escrevendo sobre o conservadorismo, a gente vem chamando levianamente de conservadorismo, porque o conservadorismo brasileiro, a gente tem que dizer do que a gente está falando, né? Então, talvez olhar um pouco, situar a sua discussão sobre ideologia de gênero historicamente, trabalhar com ela, acionando a questão das moralidades, que é por aí que ela está sendo mais avivada ou colocada em tela, ou colocada em relevo, no campo das moralidades, e, portanto, situar esses agentes que você está olhando, que são os professores, nesse contexto. Que perfil é esse de professor? Por que eles estão alinhados com essa categoria? Né? Por que eles acionam? Por que eles defendem? Percebe? Então, acho que esse movimento é um movimento interessante, porque senão, quais são os nossos riscos, né, como pesquisadores? A gente reproduzir o que já está no senso comum. A gente vai correr o risco de fazer a descrição, de mostrar quem são esses atores, como você bem mostrou, mas, ao mesmo tempo, a gente não chega no âmago do problema. Por que isso é acionado na sociedade brasileira? Por que tem reverberação? Por que tem repercussão? Quem são os atores que aderem a essa categoria e quando elas são acionadas? Então, essas são as dicas que eu daria para você no sentido da sua pesquisa. E já agradecendo por vocês trazerem para a gente essas entradas aí de pesquisa tão interessantes. Joyce, posso te passar a palavra para você responder a pergunta da Silvia? Pode, obrigada. Obrigada, Silvia, pela pergunta. Realmente, eu ia tocar isso durante a minha apresentação, né, mas ficou muito extenso. Então, eu vou falar quais são as questões fundamentais que orientam o objetivo da pesquisa e depois os objetivos específicos do que eu pretendo. Então, as questões são como essas mulheres luteranas se reconhecem, se constroem e se representam nesse universo ainda majoritariamente masculino, como e por que a representatividade de líderes luteranas se tornou importante no cenário político da religião luterana no Brasil, e quais os tons de mudança a partir da atuação delas e as diferenças no jeito de ser igreja. Os objetivos da pesquisa são: o geral é o de compreender, numa perspectiva antropológica, os processos sociais na construção das subjetividades e os valores que se configuram na participação das mulheres na hierarquia eclesiástica da ISLB. Então, seria uma discussão do processo de ocupação da hierarquia pelas luteranas, né? Os objetivos específicos são discutir os fundamentos da tradição filosófica e teológica protestante alemã, configurar a nação político-religiosa de imigrantes alemães no Brasil. B. Compreender as etapas de formação das mulheres na hierarquia luterana, vivenciando a partir das experiências de campo como os conceitos mulher, corpo e feminismo têm sido elaborados e discutidos especificamente nos grupos, movimentos de mulheres luteranas e espaços de formação teológica, principalmente na Este, que é um espaço de trabalho de campo que eu vou fazer também.
C. Situar a incidência do feminismo neste contexto eclesial, político-religioso, visando refletir o sentido político do feminismo evangélico, realçando o estudo e, a partir disso, contribuir com as investigações dos processos históricos dos temas associados às mulheres do corpo feminino e discutir como estão inseridos na conjuntura político-religiosa brasileira. E, quando for contribuir para a reflexão, comparar com a situação de algumas outras denominações evangélicas, que romperam com as teologias protestantes históricas, por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Batista e Universal, entre outras. Então, sobre a católica, talvez eu penso, né, e até eu consegui mencionar que elas tiveram um processo de autogestão também para deixar o hábito, a touca de enfermeira e fazer um certo comparativo com a Igreja Católica, com o caso das feiras que eu já estudei em artigo, no caso, mas para tese seria estudar, né, e também uma oportunidade de conhecer mais esse campo das igrejas evangélicas. Obrigado, Joyce. Jean, você quer fazer algum comentário a respeito do que a Silvia mencionou? E da professora Silvia e a professora Lídia também, né? As duas. Sim, gostaria de comentar, gostaria de agradecer as professoras pelos comentários, pelos reforços que elas fizeram, né? Realmente, acredito que foi tudo muito pertinente, muito plausível que vocês trouxeram, né? Contribuíram. A minha pesquisa de mestrado sobre isso, ela terminou. Ela terminou, tá aqui, tá? Defendi em fevereiro. Agora, infelizmente, o que acontece? Eu vejo, e isso não só aqui, eventos que eu vou apresentar, que eu já fui e ainda vou falar sobre escola sem partido, ideologia de gênero, enfim. Gente do céu, dá pano para manga, tá? A sala sempre fica até 2, 3 horas falando do meu trabalho. Disso porque dá um leque muito amplo, né? Muito grande para discutir bastante coisas, né? Até por isso, eu tomei aquele cuidado de colocar no início da apresentação, só falar, olha, né, vou fazer um recortão aqui, né, e mostrar só algumas dessas articulações políticas e religiosas que existem no movimento, né? Essa questão que uma das colegas colocou, né, sobre o Jorge Scala, né, que é um que está à frente nessa discussão, o Joseph, né, realmente, eles estão à frente, vocês têm razão, mas, enfim, acabei tendo que abandonar bastante coisa para dar alguns enfoques aqui. Não vou conseguir responder todas as questões, né? A professora Silvia comentou a respeito das trajetórias dessas professoras, quem são essas professoras, muito bem colocado, professora, a gente tem que ter esse olhar mesmo de quem são elas, né? A gente teve essa preocupação, né, durante a nossa pesquisa, até mesmo para não julgar, né, mas sim analisar, a partir de quem são essas professoras, né? Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Jean, nós temos mais 2 perguntas, eu não sei se mais alguém vai querer falar alguma coisa, nós ainda temos 10 minutos. Eu vou ler as 2 perguntas para você e você se organiza para responder, tudo bem? E aí, se sobrar tempo, a gente abre para mais algum comentário. Uma das perguntas é de Michele e a outra é de Zuleika. Michele perguntou assim, Jean, na sua pesquisa junto às professoras, você identificou em que medida o trabalho delas na sala de aula tem sido impactado após a proposição do projeto Escola Sem Partido? Essa é a pergunta da Michele. E a Zuleika perguntou assim, para além da ideologia de gênero, as professoras que você entrevistou sabem do que de fato trata o conceito de gênero? São essas 2 perguntas, Jean. Tá bem, vamos então lá para a pergunta da Michele. Michele, a primeira coisa que nos chamou muita atenção, as professoras não sabiam o que era escola sem partido. Elas não tinham, nunca tinham ouvido falar. Teve uma ou duas que tinham ouvido alguma coisa por cima,
É a primeira coisa que nos chamou a atenção, né? Poxa, e ainda mais que eu trabalhei com elas quando estava em 2018, perto ali no período eleitoral, né? Que estava aquele momento fervoroso, enfim. Isso é a primeira coisa que nos chamou a atenção, né? E segundo, tá? Ainda que elas não saibam, soubessem exatamente do que se tratava o movimento Escola Sem Partido, a gente conseguiu notar, analisar que existe ali um clima que já rodeia o espaço escolar, tá? Então, ainda que o Escola Sem Partido, né, ele foi em nível nacional, ele não foi aprovado, né? Foi derrubado em 2018, mas a gente tem aí uma proposta Escola Sem Partido 2.0, né? E só que essas professoras elas já se sentem vigiadas, elas já sentem que elas não podem falar tudo abertamente, né? Elas declararam que elas têm que tomar cuidado porque o pai e a mãe estão vigiando, elas têm muito receio do que a família vai pensar, do que os pais e as mães irão pensar, né? Olha bem, é isso a escola sem partido, né? Até mesmo que a escola sem partido diz o seguinte, os pais e as mães vão deter o poder sobre a escola, inclusive podendo punir eles e elas, né? Existe até um modelo lá de notificação extrajudicial para o pai e para a mãe chegar e entregar para o professor e para a professora e dizer, olha, estou vigiando a sua atividade, sei o que você está fazendo, tá? Então, elas já sentem isso, esse clima já ronda o espaço escolar, tá? E na pergunta da Azuleika, se para além da ideologia de gênero, elas sabem do que de fato trata o conceito de gênero? Não, não sabem. Uma grande questão que se coloca para nós hoje em dia é a formação continuada, inicial e continuada das professoras e dos professores, né? Essa discussão de gênero e sexualidade, muitos autores já faz alguns anos que já estão discutindo a falta dela dentro dos cursos de graduação e também na formação continuada, né? Então você pergunta para elas o que é gênero, o que é sexualidade, elas fazem essa mistura, né? Elas colocam muitas vezes como a mesma coisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho trabalhado, eu trabalhei 2 vezes com a disciplina de educação sexual, tenho trabalhado em formações continuadas de docentes, e eu já peguei muitas vezes, mesmo nós trabalhando, mesmo a gente explicando, no fim tem uma professora que vem e fala bem assim, é importante trabalhar a ideologia de gênero, né? Olha bem, como que elas aderem a esse discurso que está sendo reproduzido, né, fora na sociedade, e elas pegam esse discurso para si e levam para a sala de aula, né? Então, a gente tem que investir bastante ainda na formação docente. Obrigado, Jean. Joyce, nós temos uma pergunta da Silvia para você. Se você poderia contar um pouco em que etapa está a sua pesquisa e como você pretende trabalhar. A Silvia está se referindo à sua metodologia mesmo, como você pretende trabalhar. Então, Silvia, eu estou na primeira parte da minha pesquisa, né, que é discutir os fundamentos da tradição filosófica e teológica protestante alemã configurados na ação político-religiosa de imigrantes alemães no Brasil. E por isso que, nesse sentido, minha apresentação foi assim, tentando historicizar o protestantismo, a reforma, né, como que eles se organizaram no Brasil. E a metodologia... eu divido em três temas. A discussão sobre religião é desenvolvida a partir dos elementos teóricos e analíticos desenvolvidos por Talasade em relação à produção de discursos e representações em meios a práticas sociais, envolvendo instâncias de autoridade e processos de subjetivação. Dessa forma, a religião será compreendida como um elemento que participa de um contexto histórico particular em que os processos sociais, políticos e religiosos são dois movimentos intrinsecamente articulados.
abordagem sobre o cotidiano e as subjetividades, dará ênfase às consciências culturalmente produzidas pelo luteranismo, o movimento tradicionalista gaúcho, motivações, projetos, ações, estratégias e capacidades de agir dessas mulheres líderes, pastoras e teólogas a partir da experiência da formação teológica pela Este, no ministério ordenado e nos grupos de mulheres evangélicas de... Não ouviram nada? Estão ouvindo agora? Somente a sua sua última frase. Ah, sim. Não, nós ouvimos tudo. O microfone só cortou na última frase, Joyce. Se você puder repetir. Então, também se dará na EST, no Ministério Ordenado e nos grupos de mulheres evangélicas de confissão luterana engajados com o ideário feminista. Aprofundar a compreensão de gênero, corpo e dos projetos das líderes luteranas ganha uma importância crucial, pois interessa compreender a partir dessa proposta as complexidades da consciência, mesmo em face das formações culturais mais dominantes, examinar a maneira como as histórias reais, como durações e acontecimentos, são plasmadas por práticas que se situam dentro e contra a estrutura existente. Aqui eu uso a Sherry Ortner. Obrigado, Joyce. Nós temos alguns minutinhos ainda. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer ao Jean, agradecer a Joyce, agradecer as perguntas. Se alguém quiser ainda fazer algum comentário, fiquem à vontade, nós ainda temos mais um minuto. Lídia, você precisa abrir o microfone. Clica no microfone para poder falar. Nós não estamos te ouvindo, Lídia. Isso, agora sim. Está me ouvindo agora? Tá. Agora sim. Não, eu penso que a Joyce, agora eu queria falar, né, sobre o trabalho da Joyce, da H, o que ela está é uma amplitude muito grande, e eu creio, eu não sei se é oportuno isso, a Joyce definir melhor o objeto dela enquanto essas lideranças femininas protestantes, dentro do contexto religioso, evidentemente, e esse movimento de mulheres, de feminismo cristão, né, porque nós temos aí uma série de identidades de movimentos feministas, e como essas mulheres se colocam. Eu estou dizendo isso porque eu acabei de orientar, tem uns 3 anos, as mulheres do claustro, né, e elas também tinham um comportamento, são as mais conservadoras, são as mais... que ainda se colocam numa posição até do Papa Francisco perguntar qual é a relevância social das monjas do claustro, né, atualmente. Então, eu penso que a Joyce precisaria não mostrar tanto a importância desse campo, mas delimitar um pouco mais, viu, Joyce? O seu objeto em cima de uma ordem, porque senão você vai começar a entrar em outras relações, né, com a igreja, com outros grupos, e aí você talvez perca um pouco o foco, que eu sei que é analisar esse feminismo luterano, se é que nós podemos dizer assim. Apenas no momento eu não li teu trabalho todo, mas acompanho teu trabalho já há algum tempo sobre mulheres religiosas, e eu acho que, diante do tempo, seria isso, apenas uma contribuição. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Parabéns, Joyce. Eu que agradeço, Lídia. Você tem toda a razão, tá? Obrigada, eu vou seguir. E a gente se fala depois. Ou se não, tá bom. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o convite para mediar esse bate-papo, esse debate tão interessante, e agradecer a presença de vocês todos e todas. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Se não, vamos encerrando por aqui. Boa noite. Até a próxima, gente. Obrigada, gente. Quero muito agradecer também aqui na posição de coordenadora do CRELIG. Curta a nossa página, Jaque Clara Mafra, no Facebook. A gente está sempre disponibilizando debates, notícias, materiais em PDF, e vamos manter a interlocução. Muito obrigada pela presença de vocês todos. Obrigada também, Ricardo. Um abraço para a Cris.
E vamos Prazer nos foi falando. meu, Silvia. Muito obrigado. Obrigada, Joyce. Obrigada, Jean. Obrigada, Silvia, Ricardo, Jean, todo mundo. Pela Obrigado, oportunidade. Joyce. Obrigado, Jean. Tchau, gente. Abração. Obrigada. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.